Irmãos, boa noite. Vamos abrir a Bíblia em Gênesis 25. Gênesis capítulo 25. Voltando ao nosso estudo do livro de Gênesis, vamos começar hoje o capítulo 25. Gênesis 25, nós vamos ler verso 7 e verso 8. Diz assim a palavra de Deus: Foram os dias da vida de Abraão 175 anos. Expirou Abraão, morreu em ditosa velhice, avançado em anos, e foi reunido ao seu povo. Vamos orar? Amado Deus e Pai, pedimos a Ti que abençoe a pregação da Tua palavra, que possamos aprender, Senhor, com ela lições preciosas sobre a vida do Teu servo Abraão. Que essas lições, Senhor, possam repercutir também em nossas vidas. Oramos em nome de Jesus. Amém. Vamos falar um pouquinho sobre os últimos dias de Abraão e algumas lições que nós podemos tirar desses últimos dias de Abraão. Abraão foi o grande homem de Deus, nós sabemos, é o pai da nação judaica. Jesus é chamado de filho de Abraão. Jesus é um judeu. E Abraão, nós sabemos, irmãos, é um herói da fé, né? É um homem que caminhou pelas pisadas de fé, conforme diz o Hebreus capítulo 11. E aqui o capítulo 25, por incrível que pareça, a sua ideia não é falar sobre Abraão, é preparar o cenário para falar sobre Isaac. Mas para preparar o cenário para falar sobre Isaac, que vai entrar em cena agora, ele começa relatando um pouquinho sobre o final da vida de Abraão. E a primeira característica que eu quero falar sobre o final da vida de Abraão, que pode ser uma bênção para nós imitarmos, é que os últimos dias de Abraão foram dias frutíferos. Dias frutíferos. Vamos ler do verso 1 ao verso 6. Desposou Abraão outra mulher, chamava-se Quetura. Ela lhe deu à luz a Zinrã, Jocsã, Medã, Midian, Isbaque e Suá. Jocsã gerou a Sebá e a Dedã. Os filhos de Dedã foram Assurim, Letussim e Leumim. Os filhos de Midian foram Efá, Efer, Enoque, Ábida e Elda. Todos esses foram filhos de Quetura. Abraão deu tudo o que possuía a Isaque, porém aos filhos das concubinas que tinha, deu ele presentes e ainda em vida os separou, seu filho Isaque, enviando-os para a terra oriental. Irmãos, Abraão nos últimos dias de sua vida, ele foi frutífero. O grande sonho do seu coração era ser pai, e Deus realizou esse sonho, ele sendo pai de Ismael e depois de Isaac, seus filhos. Só que depois que Sara morreu, ele teve outra esposa, e o nome dela era Quetura. E você vê que Abraão, ele terminou a sua vida sendo frutífero. Aquilo que ele tanto queria, ele teve em abundância. Ele teve muitos filhos. Abraão foi pai de muitos filhos. Por que isso é interessante para nós? Porque nós vivemos uma sociedade em que não se preza mais a questão de ser frutífero, no sentido de deixar descendência, no sentido de encher a terra, como é mandamento do Senhor. Muitos casais não querem ter filhos, muitos casais não querem deixar descendentes, muitos casais hoje em dia se limitam a ser o quê? Pai e mãe de pet. Já viram isso? A pessoa não tem filhos, não, eu sou mãe de pet. O que é isso? Ela tem um cachorrinho lá, Luluzinho, fofinho, e trata aquele cachorrinho como se fosse um bebê, mas não quer ter filhos. Não quer ter filhos porque o objetivo deles é crescer na carreira. O objetivo deles é ter uma carreira boa, que lhe dê nome, que lhe dê um certo status. O objetivo dele é ter um casão, um carrão,
viajar 50 países pelo mundo afora, mas não ter filhos. E Abraão foi um homem frutífero. Ele fez questão de ter muitos filhos. Ele terminou a sua jornada aqui nessa terra tendo muitos filhos. Irmãos, nós também devemos ser frutíferos. E não apenas no sentido de ter filhos, ter 50 filhos em casa, mas Deus espera de nós que sejamos frutíferos, pessoas frutíferas, pessoas que deixam descendentes, e esses descendentes podem ser descendentes físicos, como os nossos filhos, ou descendentes espirituais. Deus espera que nós façamos discípulos, que nós usemos a nossa vida para deixar discípulos, que são os nossos, digamos assim, descendentes espirituais. Veja, Abraão ele terminou a sua vida sendo frutífero, muitos filhos. Será que nós podemos também terminar as nossas vidas sendo frutíferos, se não tendo filhos físicos, tendo filhos espirituais, fazendo discípulos como nos manda o Mestre? Veja o que diz o Salmo 92. Olha o que diz o Salmo 92. Olha a lição do Salmo 92 para nós. Abraão, apesar de ser bem velho, foi bastante frutífero. E o Salmo 92 ele fala de um outro sentido de ser frutífero também. Olha o que ele diz no Salmo 92, a partir do verso 12. Ele diz assim, o justo florescerá como a palmeira, crescerá como o cedro do Líbano, plantados na casa do Senhor, florescerão nos átrios do nosso Deus. Na velhice darão ainda frutos, serão cheios de seiva e de verdor, para anunciar que o Senhor é reto. Ele é a minha rocha e nele não há injustiça. Qual que é o fruto? Qual que é o tipo de frutificação que o texto está falando que o justo terá ainda na sua velhice? Até na sua velhice ele vai ser frutífero, e sendo frutífero ele vai dar testemunho do Senhor, para anunciar que o Senhor é reto. Olha, se tornando uma pessoa idosa, ele não para de ser frutífero, ele não para de dar testemunho de quanto que Deus é bom. Irmãos, a idade vai passar para todos nós, a idade vai chegar para todos nós, e nós não podemos deixar de ser frutíferos. Abraão foi o homem frutífero, terminou a sua vida sendo frutífero. Nós também devemos ser frutíferos. Em segundo lugar, no final da sua vida, nós também vemos com Abraão que ele deixou uma grande herança. Olha só, o verso 5 diz: Abraão deu tudo o que possuía a Isaque. Porém, aos filhos das concubinas que tinha, deu ele presentes, e ainda em vida os separou de seu filho Isaque, enviando-os para a terra oriental. Em primeiro lugar, Abraão deixou tudo que possuía a Isaque. Ele deixou uma grande herança para o seu filho. Isaque, ele herdou uma grande herança, mas não apenas herança material. Os pais devem trabalhar para deixar uma herança para os seus filhos. Tem que se esforçar na medida do possível para deixar uma herança para os seus filhos. Paulo fala isso. É os pais que devem tesourar para os filhos. Mas a herança maior que Abraão deixou para Isaque foi a herança espiritual. Isaque, ele cresceu conhecendo o Deus verdadeiro. Ele não teve contato com os deuses daquele lugar. Ele foi instruído na palavra de Deus. Tanto é que quando o servo de Abraão vai buscar uma esposa para Isaque, o texto nos diz que quando eles estão chegando, Isaque tinha ido ao campo para orar. E quando ele vai abençoar, nós vamos ver isso mais para frente, seus filhos, Jacó e Esaú, é o nome de Deus que ele invoca.
Abraão deixou uma grande herança espiritual para Isaac. Herança física, herança material é bom, é importante, mas tem um detalhe: nem todos nós podemos deixar, nem todos nós conseguimos deixar. Você dar a herança de tornar o seu filho uma pessoa educada, uma pessoa respeitadora, uma pessoa trabalhadora, isso é uma grande herança. Eu conheço crianças que têm tudo, são abastados, mas você vai na casa deles, eles não falam nem bom dia, nem boa tarde. Crianças que têm, sabe, são inteligentes, orgulho dos pais pela inteligência, pelo não sei o quê, mas não tem nem educação de falar bom dia, boa tarde, sabe? Nem educação de sair do lugar para você passar. Às vezes você vai para trabalhar. Irmãos, que herança é essa? Nós temos que deixar uma grande herança para os nossos filhos, sabe? Uma herança de caráter, uma herança de exemplo, uma herança, principalmente uma herança espiritual, que foi o que Abraão deixou. Abraão deixou uma grande herança espiritual para o seu filho Isaac, além da herança material, que foi abundante, né? Eles eram muito ricos, extremamente ricos. Em terceiro e último lugar, Abraão terminou bem a sua carreira. Vamos ler do verso 7 ao verso 11. Foram os dias da vida de Abraão 175 anos. Expirou Abraão, morreu em ditosa velhice, avançado em anos, e foi reunido ao seu povo. Sepultaram-no Isaque e Ismael, seus filhos, na caverna de Macpela, no campo de Efron, filho de Zoar, o Eteu, fronteiro a Manre, o campo que Abraão comprara aos filhos de Et. Ali foi sepultado Abraão e Sara, sua mulher. Depois da morte de Abraão, Deus abençoou a Isaque, seu filho. Isaque habitava junto a Beer-Lahai-Roi. Irmãos, Abraão terminou bem a sua carreira, tanto pelo primeiro ponto que nós falamos, dele ter sido um homem frutífero, mesmo ele sendo um homem idoso, ele foi um homem frutífero, um homem temente a Deus. Ele já era um homem idoso quando ele obedeceu a Deus e foi lá oferecer seu filho Isaque no altar, como Deus havia mandado. Irmãos, um homem frutífero mesmo estando bem velho, um homem que teve muitos filhos, tinha prazer em ter a casa cheia de filhos, amava isso. Um homem que deixou uma grande herança material e espiritual, especialmente espiritual, e Deus abençoou muito o seu filho, nós vimos. Mas nós vimos que ele terminou bem a sua carreira. Ele terminou bem, irmãos. O texto diz que ele morreu em ditosa velhice. Ele morreu, ele teve uma velhice abençoada, uma velhice farta. Ter uma ditosa velhice é o contrário de você ter uma velhice triste, uma velhice amargurada, sabe? Muitas pessoas que estão abandonados pelos filhos, estão esquecidos, eles estão terminando os seus dias numa velhice amargurada, uma velhice que você deixou só rastros de desgraça, de tristeza na sua família, só separação, só brigas, só, crimes encobertos. Você sabe que você teve muita fartura, você teve uma vida, vamos dizer assim, prazerosa, mas a custo de quê? De uma consciência pesada no final da sua vida. Mas Abraão não, ele morreu em ditosa velhice, uma velhice abençoada. Olha que bênção, morrer em uma velhice abençoada. É quando Deus diz: arruma a tua casa, como ele disse para o rei Ezequias, porque você vai morrer. E foi o que Abraão fez. Ele arrumou a sua casa, ele preparou bem a sua casa, cuidou. O texto diz que ele separou os filhos que ele teve com as concubinas de Isaque. Ele preparou tudo para deixar Isaque com a herança da terra e das coisas que ele ajuntou. Ele abençoou bem esses filhos, mas ele soube separar Isaque de Ismael. Ele soube comprar um lugar para a sua sepultura. Ele se preparou para a morte. Ele completou bem a carreira, foi um homem sábio. Como é bom quando nós vemos pessoas, conforme o tempo vai passando, vão ficando mais idosas,
elas vão ficando até mais bonitas, de tão sábias que elas são. Elas vão ficando mais bonitas porque quanto mais perto de Cristo nós estamos, mais nós refletimos a glória de Cristo. Irmãos, o crente não tem que se tornar um idoso, uma idosa ranzinza, amargurada. Não tem. Esse negócio tá ficando velho, tá ficando azedo, isso não tem que ser. Não tem cabimento. Porque um crente que passa mais tempo lendo a palavra de Deus, louvando a Deus, conhecendo a Deus, a tendência é que a palavra de Deus molde o caráter desse crente para ele se tornar mais parecido com Cristo, não é verdade? Ele, mais do que ninguém, tem que ser alguém que reflete a Cristo. Então, conforme ele vai ficando mais idoso, a tendência é ele ficar mais bonito, porque ele reflete mais a santidade de Deus, ele reflete mais o caráter de Deus. Isso é o esperado. Então, nós dizemos que Abraão ele terminou bem a sua carreira. Veja que no seu funeral estavam os 2 filhos lá para sepultarem ele, Ismael e Isaac, os filhos mais velhos, estavam lá no seu funeral, fazendo as honras. Olha, ele teve um bom funeral. Olha que bênção, né? Irmãos, é importante isso, terminar bem a nossa carreira. Sabe, se nós temos pendências na nossa vida, vamos trabalhar para nós podermos terminar bem a nossa carreira, deixar a casa em ordem, para quando chegar o dia da nossa hora. 2 Timóteo, cadê aqui? 2 Timóteo, capítulo 4, Paulo fala também do término da sua carreira. 2 Timóteo capítulo 4, verso 6, olha como que ele termina: quanto a mim, estou sendo já oferecido por libação, o tempo da minha partida é chegado, combati o bom combate, completei a carreira, guardei a fé, já agora a coroa da justiça me está guardada, a qual o Senhor, reto juiz, me dará naquele dia, não somente a mim, mas também a todos quantos amam a sua vinda. Irmãos, não sabemos quando será o dia da nossa morte, não sabemos quando vai acabar a nossa carreira, se Deus vai nos permitir chegar a 70, 80 anos de vida, não sabemos. Mas quando esse dia chegar, irmãos, que nós possamos dizer como Paulo: combati o bom combate, completei a carreira e guardei a fé. Combati o bom combate, lutei a luta que todo cristão tem que lutar, contra a carne, contra o mundo, contra o pecado. Completei a minha carreira. Irmãos, Deus tem uma carreira para nós trilharmos, a carreira da fé, a corrida da fé. E guardei a fé. Olha só, com tudo que Paulo passou, tudo que ele sofreu, ele guardou a sua fé, ele não perdeu a fé no Senhor. Que grande bênção, irmãos. E ele diz: já agora a coroa da justiça me está guardada, Deus vai recompensá-lo. Irmãos, terminar bem, como Abraão terminou bem. Sabe o que o aguarda após a morte? É o Senhor com a sua recompensa, é o Senhor com a coroa, é o Senhor com os galardões esperando o seu servo Abraão. Não é maravilhoso isso? Abraão viveu 175 anos, um dia chegou o dia da sua morte, mas quando chegou o dia da sua morte, era também o dia da sua glória, e que ele seria coroado pelo Senhor, seria presenteado pelo Senhor por uma vida de fé, uma vida de perseverança em servir ao Senhor. Um homem que foi frutífero em sua fé, em sua vida, que deixou uma grande herança, deixou um grande legado, ele deixou uma história de homem de fé, que terminou bem a sua carreira. E por que eu fiz questão de enfatizar isso? Porque teve grandes homens de Deus, que terminaram mal a sua carreira. Saul começou muito bem para terminar muito mal. O rei Uzias começou muito bem para terminar lá muito mal. Salomão começou de uma forma esplendorosa para terminar muito mal. Irmãos, nós lemos o versículo do mês: o espírito está pronto, mas a carne é fraca. Precisamos orar e vigiar o tempo todo.
para não acontecer por causa de um momento de fraqueza, por um momento de falta de controle, por um momento de falta de vigilância, a gente acaba manchando a nossa carreira bem no final, sujando a nossa ficha bem no final do expediente, daquele mau testemunho que compromete o nosso nome. E ao comprometer o nosso nome, nós estamos comprometendo o nome do nosso Senhor por causa do nosso testemunho. Então vamos fazer como Abraão, terminar bem a carreira. Amado Deus e Pai, obrigado pelo ensino da Tua palavra, obrigado pelo que aprendemos com Abraão, como que vemos na vida de Abraão, como esse servo foi fiel, buscou e lutou para servir ao Senhor, para guardar a sua fé e para deixar um bom legado, Senhor, para os seus filhos. Agradecemos a Ti por esse exemplo, que possamos segui-lo, Senhor, e aprender. Oramos com gratidão, em nome de Jesus. Amém.